Olá, presuntos ambulantes, olá, presuntas ambulantas, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. Dando sequência a uma das séries de listas mais queridas aqui desse canal, em que eu já falei de invasões domiciliares, assombrações psicológicas e lobisomens, eu percebi que eu não falei de um subgênero que geral ama. Eu amo dos seres decrépitos, cujo conceito surgiu lá em 1932 com o filme White Zombie, e depois se popularizaram com os filmes de George Romero e caíram de vez no gosto popular com a série The Walking Dead. Sim, eu tô falando dos zumbis, caso você ainda não tenha notado e lido no título. Tá, eu até fiz um vídeo lá no inicinho do canal recomendando filmes diferentes e pouco valorizados desse subgênero, mas hoje eu tô sem medo de ser óbvio, porque eu quero aproveitar para deixar registrado os meus 8 filmes de terror tenebrildes do povo que bate as botas e volta à vida só pra comer gente da maneira alimentícia, no caso. Mas que também não deve alimentar muito porque o pessoal já tá tudo caindo aos pedaços mesmo, enfim. Pra não virar bagunça, vamos às regras. 1. Os filmes têm que ter os zumbis ou infectados enraivecidos como principal ameaça. 2. Tem que ser filme de terror, então cai em filmes focados em ação, drama, comédia ou romance. 3. Eu tô considerando apenas filmes do século XXI, ou seja, de 2001 pra cá. E por fim, 4. Como a lista dos lobisomens, essa aqui também vai estar na minha ordem de preferência. Ou seja, vai seguir do que eu gosto um tiquinho menos pro meu favorito. Bom, agora vamos lá. Para começar, vamos de George Romero, o pai dos zumbis modernos que a gente tende a lembrar pela trilogia clássica. Mas neste século, ele também comandou um projeto que merece muito a nossa atenção: Terra dos Mortos. A história já começa num cenário pós-apocalíptico em que os sobreviventes vivem numa cidade cercada e separada por classes. E neste cenário, o galerê precisa acertar as diferenças para conseguir lidar com as criaturas que estão evoluindo para algo muito mais mortal. Terra dos Mortos não costuma ser tão apreciado, mas eu acho que depois de usar os zumbis para criticar o establishment no primeiro filme, consumismo no segundo, militarismo no terceiro, aqui George Romero fecha sua quadrilogia temática com chave de ouro, trazendo para jogo a luta de classes. Mas também não cria uma ideia errada, não é que Terra dos Mortos esteja entupido de diálogos complexos ou seja um filme desesperado para passar uma lição de moral pro espectador. Né, tudo isso que ele diz de social ou político tá incorporado na trama, que é uma clássica trama de sobrevivência contra zumbis. Ah, zumbis que também são os clássicos, ou seja, os lerdos, que oferecem risco pelo número, não pela ferocidade. E pode ter certeza que vai ter muita maquiagem física, próteses, aquela violência gráfica fruto de efeitos práticos, chuchu beleza. E mesmo que a história seja meio comum hoje em dia, ela é um comum bem contado. Depois desse filme aqui, Romero perdeu a mão, mas aqui ele estava afiado ainda e soube apresentar muito bem o contexto dos personagens da vez. Um contexto que tem relações com a trilogia clássica, viu? E se alguém contesta certas evoluções dos zumbis aqui, provavelmente deixou passar essas relações. Mas também não pense que é um filme dependente, não. É um filme que você consegue apreciar de forma isolada. Apenas engrandece a partir desse contexto. Em sétimo lugar, eu destaco uma produção francesa recente chamada A Noite Devorou o Mundo. Depois de tomar um pé no popote, um mancebo passa na casa da ex para pegar uma caixa com seus pertences. Chegando lá, tá rolando mó tuts-tuts, aí o carinha fica mó borocochô e se tranca num quarto onde acaba pegando no sono. Quem nunca? Eu nunca. Enfim. E quando acorda no dia seguinte, rapaz, o mundo tá virado ao avesso e ele não tem como sair dali. Tem duas versões com propostas parecidas de outros países, o sul-coreano Alive e o estadunidense Alone, mas esse francês aqui é disparado melhor, tá? Eu gosto muito desse filme porque ele propõe uma situação muito simples, pé no chão e mais próxima da gente do que o comum dentro desse subgênero. A ideia é, se fosse plausível cientificamente, como é que uma pessoa normal lidaria com um apocalipse zumbi? De zumbis, velocistas. Nessa circunstância, a clausura minimalista em casa e seus desdobramentos acabam sendo o ponto fulcral de A Noite Devorou o Mundo, que busca soluções inventivas e reais para o protagonista conseguir se isolar com segurança, se virar com as restrições de comidas e se entreter com o que tiver à disposição para escapar do marasmo e do tédio. E tudo com muito pouco diálogo e sem muita explicação, deixando que a gente descubra sozinho o que o personagem está inventando a cada momento. Mas muita alma nessa cora. Não se engane achando que é um filme chato, tá? Ele tem sim excelentes sequências de perseguição, tensão e desespero,
mas é que ao explorar temáticas mais profundas como a solidão, abandono e a ausência do contato humano para uma pessoa, é que esse filme mostra o seu maior brilho. De vez em quando é bom dar uma descansada daquele padrão cheio de hemácias, vísceras e podridão para aproveitar um terrorzinho mais mental. E agora é a vez de um filme canadense, não muito conhecido e que, por isso, pode ter passado batido por você, mas que costuma agradar quem gosta de uma pegada mais minimalista. Pontypool. A história acompanha 3 funcionários de uma emissora de rádio numa cidade rural num dia que parecia ser como outro qualquer. No entanto, ele começa a tomar um rumo sinistro quando esse pessoal recebe relatos de ouvintes sobre pessoas cometendo atos de violência e canibalismo pela cidade. Aqui, a temática da infestação zumbi também acontece sob uma perspectiva única, mas diferente de tudo que a gente já viu. É que todo o filme se passa dentro da estação de rádio, acompanhando os tais 3 funcionários enquanto eles descobrem sobre a ameaça e precisam comunicar ao mundo o que está acontecendo. Então, além da gente só saber o que eles sabem, que é comum nesse subgênero, a gente só sabe também como eles sabem. Tudo através dos relatos que vão descrevendo e criando o clima de pavor e preocupação. Então, a situação super restrita faz com que a gente tente pescar nos diálogos as pistas para tentar entender mais sobre essa infestação zumbi da pandemônio da boba serena. E ao montar esse quebra-cabeça sinistro, Pontypool vai revelando pouco a pouco seu poder narrativo de conseguir fazer a gente enxergar imagens através de palavras. Ele pode não ser aquele típico filme que abusa da violência, mas faz isso para concentrar toda a sua força no terror de atmosfera misteriosa e sombria. Quem precisa de estímulos visuais para se empolgar, não deve sair agradado daqui não. Mas se você é um daqueles que viaja quando um filme trabalha muito bem o poder da sugestão, esse aqui eu recomendo com força. Esse próximo da nossa lista não é propriamente de zumbi, mas ao mesmo tempo é. Eu tô falando de Operação Overlord. Durante a Segunda Guerra Mundial, jovens combatentes são enviados a uma missão praticamente suicida num vilarejo francês. O objetivo é destruir uma torre de rádio dominada por soldados nazistas, mas os mocinhos acabam se deparando com uma ameaça que pode ser ainda mais tenebrildes do que eles estavam esperando. Zumbis nazistas tunados. Além do terror, Operação Overlord também tem muitos elementos de ação, guerra e ficção científica. Na verdade, ele passeia por esses gêneros aproveitando muito bem as viradas da trama para fazer a transição de forma fluida, natural e de forma que amplifique a tensão do espectador. Apesar dele ter elementos de guerra, ele serve mais como ponto de partida. Apesar de ter elementos de ficção científica, ele serve mais como pontos de virada. E diferente dos 2 filmes anteriores, esse aqui tá sim muito interessado numa diversão escapista e pipocona. E como tal, tem sua boa dose de clichês e desafios à suspensão da descrença, mas pelo menos usa essas coisas para criar uma envolvente cadeia de ciladas, o que mantém a catraca de causa e consequência sempre girando. E te falar, esse filme aqui é tão tenso e intenso que não deixa a gente sossegar. Quando os perigos parecem que vão dar uma trégua, tome mais lasqueira alucinante. E além disso tudo, Operação Overlord ainda garante uma boa diversão para quem gosta de violência gráfica e bizarrices oriundas de incompetente uso de efeitos práticos. E o sul-coreano sensação dos últimos anos não podia ficar de fora, não é verdade? É verdade! Invasão Zumbi furou a bolha e invadiu cinemas internacionais e depois ainda foi uma febre nos streamings da vida. Porque, claro, é certamente uma das melhores obras desse subgênero. Se você ainda não conhece ou não lembra, um pai precisa levar sua filha até a mãe em outra cidade via trem. Só que no meio do caminho, a biloura rola solta com zumbis velocistas enraivecidos e dispostos a dilacerar qualquer um que cruze os seus caminhos. Superficialmente, a gente tem um projeto que retrata a sobrevivência de um pai e uma filha numa epidemia zumbi. Até aí, nada demais que a gente já não tenha visto. Mas esse filme tem algumas coisinhas que colocam ele num patamar bem acima das obras com premissas semelhantes. Primeiro, a mistura de gêneros de ação, suspense, drama e, claro, terror é um primor de homogeneidade e naturalidade. Segundo, ao concentrar a trama num local claustrofóbico e em condições pouco favoráveis, o roteiro e a direção precisam abusar da criatividade para diversificar o perigo, o que acaba culminando numa escalada de frenesi tão absurda que o filme não parece parar de crescer, mesmo quando atinge níveis sufocantes. E por último, a simpatia que a narrativa faz a gente desenvolver pelos personagens e a sensação de completa falta de segurança, onde tudo pode acontecer, fazem com que a gente não pisque preocupados com seus destinos. Olha, um pota de um filmão. Tô pra conhecer alguém que assistiu e não gostou.
E vem que vem o top 3 com um projeto espanhol de baixíssimo orçamento, mas que revolucionou esse subgênero ao misturar ele com outro subgênero, o de found footage. Em REC, uma repórter de TV tá gravando uma simples matéria acompanhando a rotina de bombeiros. Mas é então que essa equipe atende um chamado num prédio residencial que justamente acaba sendo o epicentro de uma epidemia zumbi. Pra você que acompanha o canal desde os primórdios, deve lembrar que eu já mencionei esse filme lá no segundo vídeo. Mas é que não tinha como deixar ele de fora desse ranking, né? Não acho o melhor desse subgênero, por isso que ele tá em terceiro, mas certamente é o mais tenebroso pra mim. REC é um raro exemplo em que o uso da câmera em primeira pessoa típica de found footage realmente agrega e faz sentido na trama. Afinal, estamos falando de uma repórter e seu cinegrafista que, diante de uma situação extraordinária, claramente vão se beneficiar quanto mais filmarem e quanto mais espetaculares forem os registros. E depois que eles se sentem injustiçados pelas autoridades, isso se torna ainda mais essencial. E o local escolhido, então, um prédio velho, mal acabado, mal iluminado, com apartamentos apertados e escadarias que enrascam, principalmente pelo fato dos personagens principais não conhecerem a geografia do lugar. Ou seja, um lugar sinistro por natureza. E com infectados zumbizescos introduzidos misteriosamente, sem que os personagens saibam muito bem o que são, como derrotar e se dá pra derrotar, isso acaba criando situações de assustar, apavorar e arrepiar até o último fio de cabelo do seu chicote. Haja claustrofobia, nictofobia e outras tantas fobias que eu até perdi as contas. Uma coisa horrendamente linda dentro desse subgênero. E agora, se você gosta dos filmes de James Gunn e Zack Snyder, segura que a medalha de prata chegou pro filme que foi escrito pelo primeiro e dirigido pelo segundo, Madrugada dos Mortos, que apresenta uma patotinha de sobreviventes de um apocalipse zumbi que encontra abrigo num shopping center onde fica cercada pelos mortos-vivos. E então, na tentativa de buscar ajuda, recursos e outros sobreviventes, esse povo vai passar por um perrengue daqueles. Madrugada dos Mortos faz uma releitura moderna do clássico O Despertar dos Mortos, de George Romero. O shopping como cenário continua lá, mas além de uma narrativa mais acelerada e sarcástica, tem uma coisa que gera uma diferença significante em relação ao original. Lá os zumbis eram os clássicos lerdões, e aqui são os corredores. Assim, a ameaça que eles impõem acabam sendo mais drásticas, já que só um bexiguento desse dentro do shopping já pode pôr tudo a perder e, portanto, os planos também precisam ser adaptados a essa nova realidade, o que leva a história para outro rumo completamente diferente daquele visto no filme de 78. E o negócio aqui não dá nem tempo pra gente respirar e já larga a gente no meio de um pandemônio sanguinolento, brutal e bizarro. Muita gente condena o fato do roteiro, para poder avançar, precisar de algumas atitudes mocorongas dos sobreviventes, mas eu honestamente não creio que essas mocoronguices entrem naquele tipo de burrice que ofende, sabe? Pra mim, tudo parece mais natural e fácil de aceitar porque a história se estende por muito tempo. E assim é natural que as pessoas comecem a relaxar e se acostumem tanto com os perigos que acabam diminuindo a cautela. Além de que, por se estender por tanto tempo, um passo errado se torna mais provável. E como o filme propõe um cenário extra mega power perigoso, qualquer deslize mínimo é capaz de criar uma bola de neve gigantesca. E gente, se nos momentos de tranquilidade esse filme já é capaz de apavorar com aquela iminência de alguma desgraça sempre ali, nos momentos de efusão então, viux, é de rasgar o estofado do sofá. E em primeiríssimo lugar, eu creio que é o primeiro de muitos de vocês também, Extermínio. Ah, mas esse filme não é de zumbis, é de infectados de raiva. Tá, depois que um grupo de ativistas invade um laboratório de pesquisa e libera macaquinhos que passaram por experiências, um vírus de uma espécie de raiva se espalha pelo mundo, deixando as pessoas contaminadas a luz e crazy e sedentas por carne humana. 28 dias depois, um compadre desperta do coma e percebe que o mundo já não é mais o mesmo como ele conhecia. É, meus caros fãs de The Walking Dead, foi esse filme que deu essa ideia do protagonista saindo do coma para encontrar o mundo devastado por zumbis. Outra coisa que Extermínio criou tendência foi quanto aos infectados zumbizescos atletas, também conhecido como zumbis corredores. E não é à toa que ficou tão popular, porque de fato apresenta mais ameaça mesmo, porque eles podem surpreender a cada canto, são incansáveis e só precisa de uma dentadinha de um deles que blau blau. O que esse filme usa muito bem a seu favor, vale dizer. Aliás, não só isso, como a atenção aos modos de contágio
contágio. Uma coisa que sempre me chamou a atenção em outras produções é que só a dentada parece contaminar, mas aqui o contato de mucosas com fluidos de contaminados também pode dar ruim. Mas o que torna esse filme ainda mais inoxidável é que ele resgata as intenções sociais de George Romero ao incluir os zumbis em suas histórias. Então, Extermínio não é só um filme sobre criaturas super ameaçadoras correndo atrás de pobres vítimas, mas um estudo de comportamento humano em meio à barbárie e na completa ausência de Estado de Direito e de como os vivos e saudáveis podem ser até mais brutais e ameaçadores do que os mortos ou infectados. Eu sei que isso já virou até meio óbvio e clichê, principalmente depois de The Walking Dead, mas se virou é porque lá em 2002 teve um Extermínio carpindo terreno, e outros tantos antes dele mostrando esse valor também. E além disso tudo, Extermínio ainda conta com um protagonista muito bom, vivido pelo excelente Cillian Murphy, o que faz o filme ser muito engajante. E todos esses elementos juntos estabelecem essa obra como intensa, enérgica, tensa, profunda e inovadora. E para quem gostar e não viu ainda, fica a recomendação de Extermínio 2, que eu só não mencionei aqui para dar espaço para outros, mas que provavelmente poderia ter uma vaguinha ali na 8ª, 7ª posição. Claro, não é tão bom quanto esse primeiro, mas ainda assim é certamente acima da média. Mas o primeiro é, sim, top das galáxias. E eu acho que valem algumas menções honrosas que não encaixaram nas regras propriamente. O Segredo da Cabana, que não é um filme de zumbi, mas tem zumbis. A série de jogos de videogame The Last of Us, que em breve vai virar série, fiquem atentos. Guerra Mundial Z, que é um filme pra quem gosta mais de uma coisa frenética de ação. E a série Black Summer, que é... Pra quem gosta de uma coisa mais seca e desgastante, olha, essa série aqui foi uma surpresa e tanto pra mim. E vocês colocariam outro filme que eu não coloquei aqui? Lembrem das regras, tá? Tem que ser de zumbis, tem que ser terror do século XXI. Aliás, coloquem aí nos comentários como ficaria o ranking de vocês. Podem incluir até outros filmes, tá? Então é isso, mais o Super 8 tá chegando ao final.